Eu não sei, eu sei que ele tem bastante trabalho, viu? Oxe, óbvio. Todo mundo que publica lá tem que botar o nome dele. É. Aí é fácil. Não, mas ele é bom. Pode ir? Tô tirando nota. Mas eu acho que para Mas ele é- anestesia de transplante, pro intraop do transplante. Você tem que dar uma segurada, porque do mesmo jeito que ele tem essa fala, tá gravando. Ele, quem é ele? Ninguém saberá. Vamos lá. Bom, gente, então eu vou falar um pouquinho de princípios básicos de monitorização hemodinâmica. A aula, ela ficou um pouco mais simples, ela não está tão extensa, porque são princípios básicos, e então eu vou falar um pouquinho de abordagem inicial dos nossos pacientes e alguns métodos não invasivos e alguns invasivos também, só para a gente poder comparar, tá? Então, primeiro, assim, aqui vão ser o que eu vou abordar na aula, né? Primeiro a gente vai falar o que é monitorizar e por que a gente monitoriza, né? Principalmente nas nossas unidades. Um pouco da avaliação inicial, falar um pouquinho de macrohemodinâmica e microhemodinâmica, de métodos não invasivos e de métodos invasivos, tá? Então, pode falar. É que lá no figura é isso, tem uma Swan, Tá pegado. flow track lá, olhando dentro do cardíaco e do paciente com Nora 05. Fígado tem Swan e Flowtrack? Tem Swan. E com Nora 05 e olhando dentro do cardíaco. Tátil. Tá bom. Calma, bora. Então vamos. Então, falar um pouquinho do o que é monitorizar e por que a gente monitoriza, né? Então, a monitorização é um processo de coleta de dados e análise, né, de dados fisiológicos e clínicos. E o objetivo da monitorização é a gente poder detectar alterações de maneira precoce, no momento que elas estão ocorrendo mesmo, diferente de um paciente que a gente não está monitorizando e vai examinar e às vezes vai demorar horas para ver alguma alteração, né? A monitorização ela pode ser contínua ou intermitente, pode ser invasiva ou pode ser não invasiva também. E se você pesquisar em qualquer inteligência artificial aí, fizer uma pergunta da definição de UTI, a monitorização... Tô de olho, tô fazendo curso de IA. Vou ficar à frente de vocês para pegar vocês me enrolando, pegando as respostas de IA. E a monitorização, ela faz parte... Não, é dia 20. Já mudou umas 3 vezes a folga. Tá de férias. Ei, críticas à parte. Não, gente, vai ter que excluir essa gravação, eu prometo. Não, deixa eu continuar aqui. Então, assim, a monitorizar faz parte de uma das definições de uma unidade de terapia intensiva, que é o que a gente vive aí no dia a dia, né? Então, por que a gente monitoriza? É para avaliar e guiar o tratamento, né, da perfusão, oxigenação dos tecidos nos nossos pacientes que são críticos em sua maioria, ou deveriam Posso falar ser. uma Né? coisa? Pode. A Florence Nightingale, já viu da história da medicina intensiva? Basicamente o que ela fez foi isso, né? Ela pegou os pacientes lá na guerra, ela era enfermeira, né? A primeira Sim. intensivista, a gente pode dizer que existiu no mundo. Ela separou as pessoas que estavam grávidas das pessoas não grávidas e ela monitorizou, ela olhou e com um pouquinho mais de cuidado para esses pacientes que estavam grávidos. Só isso ajudou a reduzir a mortalidade. Então, acho que o Felipe tem muita razão quando ele fala que muito do que a gente faz é monitorizar, olhar, esperar, ter paciência. E não ser reativo demais, né? Porque também se você é reativo demais, você corre em dano. Sim. Mas acho que é isso mesmo. Então, a gente monitoriza para guiar o nosso tratamento, né? Para guiar nossas ações ali antes da gente tomar uma ação sem saber o que a gente está fazendo aqui. Então, eu falei um pouquinho de avaliação inicial, porque monitorizar não é só colocar um dispositivo, não é só passar o SWAN ou avaliar débito cardíaco. Se a gente não tiver um exame físico geral, não souber o que a gente está buscando e como a gente tem que invadir esse paciente, né? E também eu falei um pouquinho do ultrassom, porque na maioria dos artigos que a gente vê sobre monitorização, cada vez mais é usado já na avaliação inicial dos pacientes, né? Por exemplo, eu estava no Samaritano mês passado, lá no Samaritano eles gostam muito de ultrassom e quase todo paciente que chega na UTI, a gente termina de admitir, eles já falam, vai lá, faz um eco, vê como é que tá. Então, é uma coisa que cada vez mais faz parte do nosso dia a dia, e já é uma competência básica aí do intensivista também. E aí eu trouxe um estudo que fala Ele quer me agradar, eu acho. que fala de monitorizar sem nenhum, não está falando de nenhum dispositivo específico, né? Que é o Andrômeda. Eu resumi aqui porque não ia colocar tudo do estudo, mas foi um estudo grande e importante na nossa área e comparou o efeito, 2 estratégias de ressuscitação em pacientes com choque séptico. Então, assim, a ressuscitação ela foi guiada ou pelo lactato,
né? Um grupo foi o grupo do lactato e o outro grupo foi avaliando a perfusão periférica dos pacientes. E esse estudo ele não teve diferença significativa estatisticamente em mortalidade, mas o grupo que foi guiada que a ressuscitação foi guiada pela perfusão periférica, ela poupou os de vasopressores e foi associada a menor disfunção orgânica ao longo do tempo. Teve uma tendência de redução de mortalidade. Só não Foi teve menor no grupo perfusão, mas não foi estatístico. O poder provavelmente era pequeno. Então, eu coloquei esse artigo aqui para a gente tirar um pouco da cabeça que monitorizar é invadir, olhar um monitor e quantificar alguma coisa. Então, porque aqui ele fala de coisas simples, que é grupo lactato, que a gente coletar um exame, e perfusão periférica, que a gente vai examinar o paciente, né? Então, A pele é mole. Por que eu não consigo, olhando o tempo de enchimento, imaginar como é que está a perfusão do intestino, do cérebro, do rim? Claro que dá. Então, assim, gente, é um valor muito grande tocar na mão do doente, no pé do doente. Vocês vão, toda vez que vocês estiverem no plantão, vocês pode ter certeza que eu vou tocar no meu vacilo. Nem que seja, tudo bem, como é que o senhor tá? E pega o tudo. Isso é uma coisa já medular minha, assim. Eu acho que vem muito desse estudo. Esse estudo, para mim, é um dos mais fantásticos da nossa terapia intensiva moderna. Bom, e aí, a segunda parte agora. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que é macrohemodinâmica e o que é microhemodinâmica, para a gente entender quais são os nossos alvos que a gente está monitorizando e o que a gente está buscando, tá? Então, a macrohemodinâmica é o que a gente vai principalmente monitorizar. Pressão arterial, frequência cardíaca, débito, volume sistólico, e também vai ser o grande alvo das nossas intervenções. Acho que isso é porque é mais fácil, é mais palpável, e acho que a gente intervém mais na macrohemodinâmica, porque a microhemodinâmica é uma coisa mais confusa um pouco, assim, acho mais difícil de monitorizar, e isso aqui é uma coisa mais, pelo menos para mim, assim, agora no começo, eu acho uma coisa mais palpável e mais fácil de intervir, assim. Então, envolve mais exame, né? Isso. Uma coleta frequente, mas não deixa de ser importante. Sim. Acho que a gente, as coisas, elas estão contando a mesma história, né? Agora, uma coisa vai falar no ponto de vista do sinal vital e a outra coisa vai falar dentro dos exames laboratoriais do paciente. Uhum. Mas, sim, os dois têm seu valor e estão contando a mesma coisa. Se você souber juntar as informações, o enredo é o mesmo, né? Sim. Então, já a microhemodinâmica, ela vai ser mais em relação à circulação no nível microscópico, uma rede complexa de capilares, arteríolas e tudo mais, e ela é crucial para a gente entender como é que o que a gente está vendo na macrohemodinâmica está sendo distribuído para os tecidos, né? Tá? Então, vamos lá. Aqui a gente, às vezes, tinha algumas coisas sobre microscopia sublingual, esse tipo de coisa, mas eu não coloquei porque eu achei que não ia ser muito legal aqui na aula. Ia ficar um pouquinho além, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho dos métodos não invasivos. E o primeiro é esse aqui, né? Que a gente, qualquer leito que a gente entrar, a gente vai ver o paciente monitorizado ali, não necessariamente de maneira invasiva, né? Às vezes ele vai estar só com os eletrodos ali, uma pressão arterial não invasiva e um oxímetro, e a gente vai estar monitorizando ele de maneira não invasiva e já vai poder ter algumas informações relevantes para a gente, que é o nosso monitor que vai estar presente em todos os nossos pacientes, né? E aliado a esse, eu trouxe um outro que é o ultrassom, né? O ultrassom beira-leito é uma coisa... Acho que hoje em dia, eu converso bastante com colegas que fazem faculdade ou residência em outro estado, e acho que até em outros estados a gente já tem um acesso grande ao ultrassom, assim. Acho que não sei se tanto quanto aqui em São Paulo, quanto em serviços particulares, mas em todo lugar já tem pelo menos um ultrassom, às vezes pelo menos para o pessoal revezar com o pessoal da cirurgia ali no pronto-socorro. Então, acho que o acesso é mais fácil e para nós na UTI é uma ferramenta que serve muito para a gente poder estratificar e classificar os tipos de choque, né? Eles estão usando agora essa pedra. Exato. Tipo, coisa que a gente Sim. já faz há muito tempo, eles estão tendo um curso de É mesmo. Na faculdade que eu fiz, eu formei em 2021. Quando eu estava no internato, a gente passava catéter sem ultrassom. E hoje, acho que o pessoal está começando a passar com, mas não são todos os catéteres que são passados com ultrassom ainda, que é no interior de Minas, né? Pra gente é inadmissível. Não, na residência eu não passei nenhum catéter sem ultrassom, né? Tipo, Faz o nosso sentido, faz é dano. em qualquer serviço que a gente roda, né? Com certeza.
participante tem empresa. Algumas 10 pessoas a cada 90 pessoas. Lá o que você vê é alguém que tem um portátil e leva para pelo menos poder passar os catéteres com ultrassom. Entendi. Tá? E é isso, assim, aqui a gente já vê, é amplamente difundido, né? Como é que tem camisinhas? Então, lá eu vejo o pessoal que leva o ultrassom portátil e coloca uma luva estéreo nele. Totalmente improvisado. Eu já vi, assim, pessoal, fotos, assim, por exemplo. E aqui eu coloquei uma imagem de um VTIzinho aí pra gente, só para exemplificar. Não, é a mulher Sem que ultrassom? mandou passar, tinha ultrassom lá. Sem ultrassom? Tinha ultrassom lá. Ela falou que ia participar. Eu falei, doutora, eu posso passar aqui. Não era porque não tinha sítio, é porque ela era... Ela era louca. Eu vou te dar uma coisa. Aí ela passou. Vai. Então, assim, como a gente está falando, dá para a gente usar o ultrassom beira-leito para muitas outras coisas, a gente pode usar para ver, por exemplo, o pulmão, para a gente ver volemia, como a gente está falando de hemodinâmica, eu coloquei um VTI aqui para a gente, só para ficar uma imagem aí para ilustrar. Que é o VTI? VTI é uma velocidade. É uma velocidade? É uma velocidade. O que é o VTI? VTI é a integral da velocidade Ah, pelo tempo, integral da- ou seja, é. é uma distância. Tá. É a distância que aquele célula percorreu naquele batimento. Sim. Né? E aí ele vai e volta pela onda de ultrassom. E aí a gente consegue calcular esse VTI. Por isso é que porque você está considerando que a via de saída do paciente, ela é um Sim. cilindro. Se eu tenho a base e eu sei o tanto que naquele batimento aquela Faz imagem a área da andou, base vezes a eu estou altura. fazendo um volume, Uhum. porque é a área da base vezes Vezes essa a distância. altura, Então isso vai dar πr ao quadrado vezes a frequência. vezes a frequência. Né? Isso vai dar o volume sistólico vezes a frequência. É Vai assim ser o que a débito. gente define. E às vezes eu pergunto isso para vocês, porque eu sei que às vezes a gente supõe que vocês sabem as coisas. Uhum. E tudo que eu quero é que vocês saibam o básico. Porque se vocês tiverem uma base boa para fazer uma pirâmide e acrescentar conteúdo após, é mais fácil. Agora, se vocês ficarem só com a base meio fraca, o VTI é uma velocidade. Não, o VTI não é uma velocidade. O VTI é uma distância, tem que saber exatamente o que é e entender essa fisiologia, porque as coisas em medicina, elas se repetem. Certo? E vocês vão ver eu falando isso para vocês. Vocês vão ver que a lei de Ohm eu vou usar tanto para explicar alguma coisa da situação pulmonar, mas eu vou falar também de lei de Ohm para explicar, sei lá, ECMO. Coazule, eu vou falar sobre cânula de ECMO, eu vou falar de coazule, e eu vou usar coazule para explicar outra coisa, né? Sei lá, hemodinâmica. Então, as coisas elas são repetitivas. Tenham curiosidade. Por favor, tenham curiosidade. Não aceitem as coisas. VTI, sei lá o que é um VTI. VTI é como eu uso para calcular débito. Não vão entender o que é. E se não souberem, me perguntem que eu estou aqui para isso. Então, assim, antes de eu falar dos métodos invasivos, a gente tem outros métodos não invasivos que eu acabei não colocando aqui, porque eu queria falar mais segmentado, mas a gente pode fazer monitorização hemodinâmica com coleta de gases seriada, com gases pareada, a gente pode diversas maneiras que a gente não vai precisar necessariamente colocar um dispositivo lá dentro do coração do paciente ou invadir ele para monitorizar a hemodinâmica dele, né? Curva de lactato, clareamento do lactato, para a gente poder ver como é que está a hemodinâmica como é que está sendo o efeito ao que a gente está fazendo, tá? Gato pareada para quê? A gente vê, Pegou a pessoa errada para estar para a gente poder ver o gap de CO2. uma das coisas. E agora eu vou falar um pouquinho de métodos invasivos e eu vou falar dos dois principais, tá? Sim, pelo menos que a gente tem um pouco mais de contato, que é o catéter de artéria pulmonar e a termodiluição, tá? Então, esse artigo aqui é um artigo de 2012 do Jean-Louis Vincent, que tem até uma atualização em 2023 com o mesmo título e acho que foi uma revisão, assim. Então, o catéter de artéria pulmonar é um método com uma invasividade alta, né? Porque a gente vai até lá dentro, passando pelo coração até lá na artéria pulmonar. A gente consegue, através dele, medir o débito cardíaco de maneira contínua intermitente. Ele é importante e útil para a gente medir pressões, né? Pressão da artéria pulmonar e a pressão de oclusão da artéria pulmonar também. Ele pode estimar a PVC e ele fornece para a gente a saturação venosa de oxigênio.
E aqui eu trouxe uma imagenzinha dele aí, para quem nunca viu. Eu, na residência, eu ainda não tive chance de ver nenhum SWAN, no meu mês de samaritano não teve nenhum. E- Aqui, esse catéter está desatualizado, porque os que a gente usa hoje são os que tem um fio de cobre, Aham. né? E aí tem a monitorização de fase semi-contínua de débito. Então, a tua figura pode... existe esse daí, Aham. mas não é o que a gente utiliza mais. Então, aqui a gente mostra o Lá na mistura Esse mais tem tem a a tabela, uma tabela para você ver. É diferente. Então, aqui mostra todas as vias que a gente tem. Tem algumas vias para medicação, a via proximal, a via distal, e tem a via do balão aqui no finalzinho. O balão está inflado nessa imagem, tá? Aqui também eu coloquei as curvas que a gente vai ver quando a gente vai estar introduzindo o catéter, né? Então, tem a curva do átrio direito, do ventrículo direito, da artéria pulmonar, e depois quando a gente oclui a artéria pulmonar com o balão, tá? E aí depois vai ter uma comparação entre os dois, tá? Aqui a termodiluição transpulmonar, ela é mais... O catéter, ele acaba sendo mais importante para a gente medir pressões, e a termodiluição transpulmonar para a gente medir volumes, né? A gente pode também quantificar o débito cardíaco através da injeção de um fluido frio na veia central, e o catéter arterial, que geralmente vai estar na artéria femoral, pelo menos os que eu vi, ele vai detectar a mudança de temperatura do sangue desse fluido frio que a gente injetou, tá? Após passar pelo coração e pelos pulmões. E aqui está o monitorzinho que a gente vê aqui, que às vezes a gente, no começo da residência, lembra que viu esse monitor e era um negócio de outro mundo, e a gente vai conseguindo entender um pouquinho melhor. Então, ele vai mostrar para a gente dados que no SWAN a gente não vai ter, né? O volume sistólico, a água pulmonar extravascular, o volume global end, o volume diastólico final, a variação de volume sistólico e também a saturação venosa de oxigênio, tá? Eu coloquei aqui da análise de contorno de pulso porque a termodiluição transpulmonar, que aqui a gente usa da Edwards, mas lá, por exemplo, no Samaritana da outra marca era o Pico lá, a medição contínua do débito ela é feita através da análise do contorno de pulso, né? Como a gente tem o catéter arterial e a gente vai ter uma PAI, através da onda, da formato da onda, da altura, tempo de subida, a área sobre a curva, a gente consegue estimar de maneira contínua o débito, né? Que vai ser medido quando a gente injeta a solução, mas depois ela vai te dar uma estimativa contínua ali para a gente poder não precisar ficar injetando solução toda hora. Pelo menos lá, aquela máquina eu nunca tinha visto só as daqui. Ela é com lítio, né? E aí ela tem a... Não é com lítio, não. Pico, né? Não. É igual. Isso, é o lítio. Ah, tá. Então, E eles têm também. O Pico é só outra, é da Getin. É da Getin. Então, é soro. O monitor é muito diferente. Ele não é desenhadinho, bonitinho assim, não. Ele é um monitor quadradão com as informações, assim, em linha. Tá, entendi. Né? Eu nunca vi, eu acho. E aí, assim, ele até... Eu não lembro de já ter visto aqui, mas, por exemplo, ele te pede para calibrar, às vezes, né? Então, ele coloca calibrar e tal, e aí, depois que você calibra, ele estima e depois mede o débito de maneira contínua também. Essa calibragem ela é importante toda vez que tiver qualquer mudança. Qualquer mudança, sim. Não, mas é que eu nunca tinha visto a sinalização no monitor, pedindo para calibrar, entendeu? Lá eu cheguei a ver isso. Vai colocar não paramétrico, não calibrado. O calibrado, você vai colocar os dados, acho que só na primeira vez, depois você vai só botar o soro. Porque aí aí fica indexado, né? Acho que mesmo se não tiver nenhuma mudança, nada. Não, é só o fluido. Não, é só o fluido. Tipo, às vezes ele te pede para injetar fluido de novo para ele fazer um novo cálculo, entendeu? E aí eu coloquei aqui uma comparação entre os dois, né? Porque a gente vê muita discussão entre SWAN ou a termodiluição, qual que é melhor. Então, assim, o acesso no SWAN GANS, a gente vai precisar de uma veia central, a gente vai passar pelas câmaras cardíacas e pela artéria pulmonar. Na termodiluição transpulmonar, a gente vai precisar de 2 acessos, né? Na veia central e uma artéria. Eu coloquei femoral porque é o preferível aqui no caso. O catéter de artéria pulmonar é mais invasivo. Apesar da termodiluição a gente precisar de 2 funções, a gente não vai entrar lá, passar por dentro do coração, então acaba sendo um pouco mais invasivo na maioria das fontes que eu busquei. Ele cita isso como uma desvantagem.
Então, a medição do débito no catéter de Swan-Ganz, ela também é feita por termodiluição intermitente, e na termodiluição transpulmonar ela pode ser contínua ou intermitente. Então, pressões, apenas o catéter de artéria pulmonar vai medir pressões e apenas a termodiluição vai medir volumes, tá? Então, pode falar, Lu. Me fala qual é a sua opinião. Quando é que eu uso um SWAN e quando é que está indicado uma termodiluição transpulmonar? Eu acho que... Tem geral. Mas você quer situações específicas? Acho que o SWAN a gente vai usar quando a gente tiver um paciente com uma hipertensão pulmonar, alguma disfunção ventricular, a gente precisa conhecer pressões melhor. Tá. São as duas indicações mais clássicas. Uhum. Então, eu preciso conhecer as pressões, choque cardiogênico e hipertensão pulmonar, copo pulmonar, eu acho que o SWAN, ele é... e se é avançado, assim, se é avançado, que você precisa titular. Tem muito lá no Einstein isso, porque como é que tem um programa de transplante cardíaco, às vezes o doente vai, a gente passa o SWAN para poder otimizar a vasodilatação parenteral, e torar o nitrite, torar o milrinone, baixar a PSAP. E o paciente está ótimo, ele está conversando contigo, ele está em ambiente. E tu está lá com o SWAN fazendo as medidas para poder titular, porque o cara está pré-TX, entendeu? Então, isso é uma das indicações. A termodiluição transpulmonar, ela é o que o flow track deveria ser. O problema é que a análise de contorno de pulso é muito falsa na UTI. Tem muitos resultados falsos positivos. Então, eu sei que eu não quero que vocês saiam respondendo isso para as pessoas que pediram para vocês ligarem o flow track. Fiquem calados. Fiquem calados. Vocês não são donos da verdade. O que eu posso trazer aqui é a minha visão da literatura, da literatura que eu tenho acesso. Eu nem sei se eu estou certa, mas a literatura que eu, Luísa, tive acesso e que eu interpretei, eu não vejo um uso para um flow track na UTI, praticamente. Exceto o quê? Que é uma coisa até que eu já vi o Maurício falando, que, enfim, é como vocês me citaram, um excelente médico. O flow track, talvez para o cara que está ainda bem, ele acabou de chegar de um pós-operatório, sabe? E ele, poxa, norinha baixa, 0,05 de nora, acabou de chegar no centro cirúrgico, esse cara, ele é o cara do flow track. Dá para eu ligar um flow track nele e avaliar a tendência. Poxa, eu faço 15 de volume, e aí o VVS baixa, certo? Ele tem um VVS de sei lá quantos mil, delta PP de não sei quantos mil, tá ainda com droga, tá ainda entubado, okay. Eu tenho que lembrar de todas aquelas listas de coisas de falso positivo e falso negativo. Se você souber como usar, talvez dê para usar, sabe? Especialmente com essa a variação de porcentagem do débito cardíaco. Isso talvez dê para usar. Agora, o cara que já está cozido há 3 semanas na UTI, sabe, em choque, com 3 drogas vasoativas, esse não é o cara que o flow track vai ser útil. Não vai ser. Isso tem muita literatura já para mostrar pra gente, sabe? Aí esse é o cara da termodiluição transpulmonar. O problema de vocês, sabe qual é? Porque vocês ficam muito seduzidos pela ideia de quererem olhar débito cardíaco. E a maioria dos nossos doentes não precisa olhar débito cardíaco. Olha o tipo de enchimento e a pressão arterial. É isso que vocês têm que fazer de monitoração hemodinâmica desse doente. Porque esse doente, ele não tem se avançado, porra. Esse cara não tá pré-TX, que já que vocês estão querendo olhar se o débito cardíaco dele é 4 ou 4,5. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, a maioria dos doentes, 90% dos doentes do UTI geral, não precisa de monitoração de débito cardíaco. Mas eu queria ver a análise de fluido e responsividade. VTI. VTI funciona. Não funciona? Certo? Então, assim, se você quiser olhar a pressão, como é que é a monitorização hemodinâmica básica de um paciente? Se você tem um central na sua mão, eu adoro olhar a PVC, eu acho super útil para várias coisas, especialmente para saber a hora de parar. Eu acho que a gente faz pouco aqui no CIR, eu vou começar a fazer mais nos meus plantões para mostrar para vocês. Então, olhar a PVC. Vocês têm um central, você já tem uma PVC na mão. Vocês têm um monitor multiparamétrico, vocês têm pressão de pulso do doente, que é super importante. Uma pressão de pulso boa, já sei que deve estar de muito maior. Certo? Tem investimento bom, SVO2 alta, vocês têm gás venoso central na hora que vocês quiserem. Gente, é muito raro vocês precisarem disso aí que a gente trouxe hoje. São casos muito específicos. Mas eu gosto disso. Vai trabalhar, não tem específico disso. Mas para 90% dos doentes, vocês não podem fazer o que vocês gostam, vocês têm que fazer o que o doente precisa. E aí eu sei que quando a pessoa está se formando ainda, ela tem essa dúvida, eu preciso de fluxo ou eu preciso de pressão? Em 90% dos pacientes, vocês precisam de pressão. É muito raro o doente vocês vão precisar só de fluxo. Ou seja, de ligar o inotrópico, de aumentar a débito cardíaco. É raro. Esse é o doente, talvez, vai ser avançado. Tá entendendo? É um choque cardiogênico. Esse paciente, ele não é a regra. Ele é a exceção. A maioria dos doentes, vocês vão precisar botar pressão.
Como é que eu sei isso? Ah, vocês vão olhar se eu só estou hipotinando. Estou hipotinando, gente. É simples. Não é difícil. É que vocês ficam querendo complicar na cabeça de vocês. Então, em resumo, Swan-Ganz, para quem? Choque cardiogênico, IC avançada, corpo monálico. Corpo monálico de difícil controle. Porque se for um pepinho, um bobo, pelo amor de Deus, né? Vocês não sabem passar Swan-Ganz todo mundo. Já viu passar Swan-Ganz? Gente, aquele ali é um estupro. A chance de ter lesão é grande. Certo? Então, assim, não é uma coisa realmente que eu acho que tem que fazer em todo mundo, sabe? Não, e outra, você tem que saber interpretar. Para que passar se você não sabe fazer aquilo, sabe? E é difícil saber se está no lugar certo, se está na zona 3 de Oeste. É uma onda aquilo ali. Você precisa estudar muito, você precisa sentar muito seu bundinha na cadeira para saber o que você está fazendo, porque senão você está fazendo ali um negócio meio duplo cego. E até a disfunção transpulmonar, então, para quem o Foltrek não funciona? Quem é? A alteração de complacência muito alterada, né? Complacência resistente, então impedância arterial muito alterada. Então, o cara que tem qualquer extremo de vasoplegia excessiva, então o cara que está com um choque séptico cozido 0,5 de 9, não vai ajudar. O track não vai ajudar. Tem que ser uma terminação transpulmonar para você fazer as avaliações. E, de novo, se você achar que esse cara ele não é mais fluido responsivo, ele trouxe o Andrômeda, que é um dos estudos favoritos. O Andrômeda mostrou que com 8 horas de UTI, 90% dos doentes não eram mais fluido responsivos. Em 8 horas de UTI. Então, assim, se você achar que precisa, de fato, pensar em fluxo, porque até a medição transpulmonar você vai passar para quê? Não é para ver pressão. Ele não dá pressão nenhuma. Ele vai te dar volumes, que foi o que o Felipe trouxe para a gente. Ah, mas eu queria ver se está extravasando a água para o pulmão. Gente, tem ultrassom para isso. Essa é a hipotração. Tem crédito na ausculta para isso. A gente ainda tem esteto, dá para auscultar, dá para fazer um ultrassomzinho para ver se tem linha B. Eu gosto da termogravitação quando eu ainda tenho dúvidas se cabe o volume do doente. Só que eu tenho esse viés, e é o meu viés parkinsoniano, do parque, que eu sou uma pessoa que eu não costumo dar muito volume pro doente. Então, é difícil eu querer ficar na dessa. Ah, mas espera, eu acho que cabe mais um litrinho. Vocês não vão me ver fazendo isso, é muito raro, a não ser que seja um cenário choque hemorrágico, é que vocês vão me ver descendo a lenha no volume, nos hemocomponentes e tal, porque é tanque vazio, não adianta dar vasopressor. Se o tanque está vazio, o vaso vai fechar o vaso, ele não vai ter pressão. Entendeu? Então, a termodinâmica transpulmonar, ela vai existir para avaliar fluido responsividade, basicamente. Porque para avaliar se o pulmão está cheio ou não, A gente pode usar vocês podem usar ultrassom. Para avaliar se tem cardíaca, vocês vão usar o ECG, que eu estou aqui para ensinar para vocês. E é muito superior. Porra, vai me dizer aquele atração de injeção global, que a atração de injeção com as 4 câmeras? Não vai. Vocês não vão se basear por isso. Vocês vão se basear pelas outras coisas que eu estou ensinando para vocês na avaliação do ventrículo esquerdo, ou do ventrículo direito através do ECG. Então, para quem que a gente vai usar? Para avaliar fluido responsividade, basicamente, no doente que eu não consigo avaliar de outra forma. Aí eu pergunto para vocês, por que não fazer, então, 15 de volume e ver se o paciente responde? É o que eu faço. A maioria dos doentes eu vou lá, faço 15 de volume e checo. Faz de novo depois o ultrassom, faz um VTI antes e depois, vê se a SpO2 melhorou, vê se a pressão respondeu. É isso, gente. Não tem muito segredo. Não precisa ficar com esse bando de penduricalho no doente. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo, gente, que o básico bem feito, ele resolve muita coisa. É massa um Swan-Ganz? Eu acho também. Eu ainda fico super animada quando tem e tal, especialmente o Swan, que eu acho que é um negócio que é único ali, é muita fisiologia aplicada. Eu amo fisiologia. Mas não precisa esse banho de penduricalho. Eu quero ensinar para vocês esse raciocínio. Esse raciocínio, porque se vocês forem bons no básico, chegando num negócio desse que é um plus, vocês vão brilhar, entendeu? Mas vocês precisam ser bons no básico. Porque em todo lugar não vai ter isso aí. A maioria dos lugares não vai ter isso aí. Né, Felipe? Tá, continua. Terminou, né? Não. Não, então aí tem uma discussãozinha só que na maioria dos... Tem um artigo que eu usei que ele chama Monitorização Hemodinâmica, que ele fala bastante sobre isso, que é a gente tem que sempre optar pelo método que está mostrando para a gente o que a gente quer ver, que foi o que a gente acabou de falar das implicações de cada método, né? E para fechar, que a grande maioria dos estudos não aponta nenhuma alteração de desfecho de acordo com o método. Então, o método de monitorização não altera desfecho, exatamente. Então, a gente tem que escolher o que mostra para a gente o que a gente quer ver. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Chegou o doente.
Então, eu vou ver sinal vital, eu vou ver tempo de enchimento capilar. Aqui, eu já vou ver a pressão. É divergente? É convergente? Como é que está a frequência cardíaca desse paciente? Ele tem uma frequência cardíaca compatível com o quadro que ele tem? Ou é um cara que está com DVA elevada e uma frequência de 50? Isso não faz sentido. Faça um eletro na hora da chegada do doente, porque por mais que o problema dele não seja tipo eletrográfico, ele pode vir a ser, e você não vai ter uma eletrocitoseada depois. Faça um eco do paciente. Se ele tiver com DVA, vocês vão ter que passar um central. Esse central, eu consigo ver uma PVC. Aqui, eu consigo ver um PVC e um SPO2. Gente, a história está sendo contada. Eu sei se a PA é divergente. A Paula está com choque séptico. Eu sei que a frequência cardíaca está compatível. Então, não me parece ser um choque diferente. Tipo, neurogênico da vida, que tem uma frequência cardíaca baixa, apesar de o cara estar chocado, ou de ser um problema aqui do cardiológico, a frequência está meio monótona, apesar disso aqui, e tem que ligar a andopa junto. Eu faço um eco, a função ventricular é boa, aqui eu já olho espontaneamente, aqui eu já olho o spin choque do sinal, que choque do fio, aqui eu já olho o spin choque cardiogênico. Eu faço um foco, eu só aqui para ensinar para vocês, e eu olho Morris. Eu olho se tem risco de ser uma tanque vazando. Isso aqui é muito avançado. Porque vocês estão olhando tudo no doente, vocês estão rastreando, não vai faltar nada. Aí vocês podem complementar aqui de um caldo lactato. Então, assim, gente, tá tudo aqui. O resto é algo que pode vir. Eu sei que vocês ficam ansiosos pelo sono, mas vocês vão cuidar de 90% do tempo com isso aqui. Saber usar isso aqui é mais importante do que saber passar por ano. E saber interpretar o sono é mais importante do que saber passar por ano. Porque vocês têm, não adianta. A ferramenta ela não muda a mortalidade por isso. Porque a maioria das vezes ela é mal aplicada. Ela já tem alguns estudos, são retrospectivos, são centros únicos, né, especialmente centros especializados nisso, que passar o sono melhorou. Mas é retrospectivo, né? Eu acredito, eu acho que ajuda. Eu sou fã, sou bem fã mesmo. Para aquele subtipo, aquele coisa que precisa. Agora, eu sou mais fã disso aqui. Porque a pessoa que sabe usar isso aqui, ela domina o plantão. Então, 90% do doente é isso aqui, 95% talvez. E aqui a gente sabe usar isso aqui. Se vai pessoa, se não vai pessoa, se vai tirar o dente. A maioria das vezes do escopo, entendeu? Então, foquem no básico, aprendam esse básico bem feito. Por isso é que eu fico dando aula para vocês de fisiologia de pressão arterial, aquela chatice, e falo de curva de decaimento. Porque se vocês entenderem quais são os fatores, por exemplo, que geram a pressão diastólica mais baixa, as coisas começam a conversar. Vocês vão entender o que fazer com o doente, entendeu? Eu acho que é isso, né? Quero dar aula de PVC. Acho que era isso mesmo. Vou dar aula de PVC. Mas, assim, as curvas da PVC, a gente quase não usa, né? Até porque a interpretação é meio ruim, na prática é meio ruim mesmo. Mas eu vou até ver, quando eu tiver de plantão aí, se tiver algum dente mais grave para botar, e a gente tenta ver, porque tem algumas firulinhas, né? Tem que ser na expiração, porque a pressão pleural vai ser mais próximo do zero, porque o problema da PVC é que você vê só o valor intravascular. E a pressão que realmente importa é a pressão transmural.